Olá a todos. Vamos começar mais um Cardioversando, o podcast da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Meu nome é Acris Valente, diretor de comunicação da sociedade, e hoje nós vamos conversar com o professor Dr. Luiz Antônio Rivetti. Vamos falar sobre revasculação do miocárdio, revasculação do miocárdio sem supressão extracorpórea, enfim. Dr. Rivetti dispensa apresentações, mas para seguir apenas a nossa linha introdutória, eu poderia dizer que o professor Rivetti foi o chefe do Serviço de Cirurgia Cardíaca da Santa Casa de São Paulo, sucedendo o lendário professor Hugo Filipposi, grande cirurgião, grande professor, pioneiro da revascularação do miocárdio sem circulação extracorpórea e idealizador do shunt intraluminal para a cirurgia sem SEC, detendo a patente nos Estados Unidos do seu produto original. Professor Rivetti, é um prazer imenso tê-lo aqui. Sei que o senhor é um homem muito ocupado, então agradeço aqui muito a sua gentileza de nos dar um pouquinho do seu tempo para que a gente possa conversar. A Cris, boa tarde. O prazer é meu. Muita saudade de você. Faz tempo que a gente não conversa muito. E o prazer é meu poder estar falando com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, contando um pouco da história da cirurgia cardíaca, já que esta semana é uma semana muito triste para todos nós, né? Perdemos dois ícones da cirurgia cardíaca. Eu acho que tem que ficar marcado isso essa semana, porque Gilberto Barbosa, que foi o que mais trabalhou para que a gente tivesse saindo direto para a residência de cirurgia cardiovascular, sem passar pela cirurgia geral, e o Paulo Évora, um querido amigo também, que segurou esta revista que está crescendo dia a dia, como substituto do também querido Domingo Marcolino Braille. Então, eu acho que nós temos que fazer uma reverência a eles nessa semana, e a perda não é só nacional, não é só de amigos, mas é internacional, porque eles eram pessoas que contribuíram muito para a cirurgia cardíaca. O senhor tem razão, eu ia mesmo dedicar no final esse podcast a eles, mas o senhor já me ajudou e não poderia ter feito melhor essa observação. Doutor Rivetti, o tempo se passou, muito se discutiu no passado, e ainda hoje essa discussão de revasculação do miocárdio sem circulação extracorpórea, com circulação extracorpórea, ela permanece e vai desde o R1 de cirurgia cardíaca empolgado, conversinha de corredor, até os congressos especializados, né? Aí eu lhe pergunto, ainda tem espaço para essa discussão? Cirurgia de revasculação do miocárdio ainda é assunto? Claro que é, senão nós não estaríamos aqui. Mas eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Ainda existe essa questão, uma é melhor que a outra? Qual é o seu conselho para os jovens cirurgiões? Ou é um doente que vai melhor com uma, vai melhor que o outro? Você poderia tecer algumas considerações sobre essa disputa aí de técnica? Eu acho que esse é o assunto que nós vamos começar do fim, porque realmente essa polêmica ela não vai acabar ainda. E existem trabalhos, eu participei de um trial internacional com quase 5.000 pacientes, que é o Coronary, do André Lamy, lá do Canadá. A conclusão é que as duas eram iguais, tanto uma quanto a outra, e foi randomizado. Porque a gente podia fazer o seguinte no coronary: a gente randomizava e, vamos supor, esse paciente vai ser com esta corpórea. A gente podia mudar. E um outro grupo, esse doente vai ser sem esta corpórea, e também podiam mudar. Eu fiz todos sem esta corpórea. Randomizava assim e não, mas eu fiz todos com essa corpórea. Todos foram bem. Então, esses trials internacionais, existem números, não é, que comparam essas duas técnicas. Tem o MES2, tem o Coronary, tem o ROBB, e o único que diz que a circulação extracorpórea, a revascularização consegue, é melhor é o ROBB. Eu discordo. Depois, o David Taggart, que é o indivíduo que mais tem estudado isso, ele diz o seguinte, que tem que ser escolhido o paciente. A gente não pode escolher a técnica. Nós temos que escolher o paciente. Então, vamos supor, nos protocolos, paciente com problema renal é sem SEC. E tem um outro ponto, off-pump, né? Sem circulação, revascularização sem circulação extracorpórea, ela tem uma mortalidade imediata menor.
Eles dizem que a longo prazo necessita fazer uma outra intervenção, tipo colocar um stent numa outra coronária, ficaria uma cirurgia supostamente híbrida, né? Mas tem espaço e é impossível que ela desapareça. E eu vou mais além. Para fazer cirurgia sem extracorpórea, tem que ser um bom cirurgião e um bom doente. Esse é o ponto. Nós não podemos pegar uma coronária esfacelada e tentar fazer sem extracorpórea. E vou mais além. A circulação extracorpórea, quando esses trials internacionais, em que comparam um com o outro, eles não citam as cirurgias sem circulação extracorpórea com shunt intraluminal ou sem shunt. Porque eu acho que esse é o grande ponto. Porque a mortalidade, quando nós desenvolvemos isso, estava de 4% a 7%, em 1984, muito do século passado, né? E a gente tinha uma mortalidade que não era baixa. A gente já estava operando pacientes idosos, pacientes com várias comorbidades, tal. Então nós tínhamos que baixar isso aí. Conversando com o Favaloro em 76, quando eu estive com ele, ele falou que no começo do tratamento, em 1968, lá na Cleveland Clinic, eles não sabiam se iam fazer com extracorpórea ou sem extracorpórea. Eles acharam usar a extracorpórea seria melhor porque o coração ficaria parado e a sutura seria mais fácil num vaso daquele calibre. Mas então, na verdade, ele fez algumas sem extracorpórea, com isquemia. E esse é o grande problema de querer comparar a com circulação extracorpórea com a sem circulação extracorpórea e não citar o uso do shunt. O uso do shunt é fundamental para você não ter isquemia, você tem tempo de anastomose livre, você não tem problema. E segundo, ele molda a coronária. Eles ficam dizendo, não, sem extracorpórea, você vai fazer uma anastomose com o coração batendo, ela não é adequada, não fica boa, fica pior. Não, com shunt dentro da coronária, ela fica melhor. Eu até preconizo, você sabe disso, que mesmo quem faça o residente comece a fazer uma cirurgia com circulação intracorpórea, com o coração parado, eu sugiro botar um shunt dentro para moldar a coronária e você conseguir fazer uma anastomose de melhor qualidade. Então, eu acho que esse é o ponto. Tem lugar, sim, e vai sempre ter. E vou mais além agora. Porque qual é o futuro da cirurgia de revascularização? É o uso do robô. E com o robô, não tem jeito de fazer com extracorpórea, porque senão você está invadindo demais. E é sem extracorpórea e tem que botar um shunt dentro da coronária e tem que botar um shunt dentro da mamária e fazer essa anastomose com o robô. Esse é o futuro da cirurgia cardíaca, de revascularização. Falar um pouquinho mais do shunt, né? Podemos fazer uma revascularização com torniquete, no caso com isquemia, ou podemos colocar um shunt que molda a coronária, mantém o fluxo anterógrado sem isquemia, né? O senhor foi o idealizador do shunt, né? O senhor tem uma patente nos Estados Unidos do seu produto original. Conta para a gente, eu acho que deve ser muito interessante. Como é que foi isso? Como é que veio essa ideia? O senhor poderia explicar como é que foi essa trajetória até a concepção final do shunt? O que lhe fez achar que precisava de desenvolver esse dispositivo? Como é que foi? Toda vez que a gente cria alguma coisa, começo da criação de qualquer coisa é a indignação. E a indignação era pacientes que morriam. Então, a gente tinha que melhorar. E começamos a observar que eles morriam por outras causas. Eles não morriam por conta da cirurgia no coração. Morriam de AVC, morriam de problema renal, morriam de problemas pulmonares, infecções, etc. Então, a extracorpórea é uma agressão. Todos nós sabemos que é uma agressão. Eu tenho que frisar um ponto muito importante. Isso, quando eu comecei a pensar, foi em 1977, que tinha uma mortalidade lá na Santa Casa, uns 7, 8%. E nós tínhamos que diminuir isso. E para diminuir, eu achava que tinha que ser sem extracorpórea.
E alguns indivíduos, o Benetti na Argentina, o Enio Buffalo em São Paulo, em 81, faziam cirurgia sem circulação extracorpórea. Eu já vinha pensando em usar shunt, porque o shunt não é o conceito shunt não é uma invenção minha. O conceito shunt já era usado nas cirurgias de carótida, né? O shunt de carótida é um negócio enorme, inviável de ser utilizado aquele tipo de shunt dentro de uma coronária. E eu queria criar um shunt porque eu fui ver uma cirurgia lá com o Enio Buffalo e eu fiquei muito angustiado com aquele clamp das coronárias e o coração batendo e as septais sangrando. E eu falei, não, isso aí é impossível. Como cirurgião, não vou conseguir fazer isso. Só quem é muito bom que consegue fazer isso. Eu tinha que simplificar. E aí eu comecei a pensar em shunt, de como que seria shunt. Fui ver na literatura e o Carrel, 1904, ganhador do Prêmio Nobel em 1912, tinha feito ponte de carótida para a coronária em cães, em 8 cães, e ele clampeava a coronária e fazia anastomose e os 8 cães morreram. E ele dizia numa frase que aquela isquemia fazia com que o coração parasse e não voltasse mais. Esse era o ponto. Eu falei, bom, se ele já, em 1904, diz isso, então a isquemia não é uma coisa boa e não é mesmo. Depois a gente acabou vendo a cirurgia off-pump com garroteamento coronariano tinha uma taxa de infarto que não era desprezível, era em torno de 5 a 7%. E aí eu fui pensando num shunt e você também teve essa felicidade de participar das reuniões do Alípio Correia Neto, do Departamento de Cirurgia, às quintas-feiras. E eu ia lá e ficava prestando muita atenção na neurocirurgia, na cirurgia geral, na cirurgia de vias biliares, na urologia. Eu sugava as outras especialidades. E um dia mostraram uma cirurgia de vias biliares com o dreno de Kerr. O dreno de Kerr é um T, e que puxava, dobrava, né? Falei, é isso aí. O shunt vai ter que ser isso aí. Vai ter que ser puxado, né? E ele dobra sobre ele mesmo. E aí, este conceito, nesta reunião, que me fez desenvolver. Aí eu já sabia, tive a sorte também de ter o Felipozzi como meu professor, e o Felipozzi, ele construiu a cirurgia cardíaca junto com os ícones americanos, na década de 50. No fim de 48 para 55. Primeira cirurgia cardíaca com extracorpórea foi em 53, Gibbon e o Felipozzi em 55. E ele me contava das dificuldades do desborbulhamento do sangue no oxigenador, o uso de silicone, e o silicone tinha que ser, porque o silicone é uma substância tóxica, a gente vê. Então tinha o silicone grau médico, eu tinha toda essa bagagem que ele tinha me passado, e eu imaginei que eu poderia usar um tubo de silicone grau médico polido, não tóxico. E aí fui fazer esse experimento em alguns animais, porcos, e aí a gente viu que realmente era possível fazer isso aí. Colocar dentro e puxar no final de uma anastomose. Bom, isso daí foi importante, porque me deu segurança, a seguinte segurança. Primeiro, que eu já sabia que podia fazer sem esta corpórea com o pinçamento da coronária, mas você tinha um tempo restrito para fazer isso. E o segundo, você, com o shunt dentro, tinha o tempo todo para fazer uma anastomose. Então, na verdade, o passo anterior já tinha me autorizado a fazer uma cirurgia com shunt dentro da coronária, né? Se eu não conseguisse introduzir o shunt ou se tivesse alguma dificuldade, a gente sempre fugia das placas, obviamente, né? Então, esse foi o conceito.
Quando foi em 1984, eu fiz a primeira cirurgia num paciente que era renal crônico, que tinha doença pulmonar obstrutiva crônica e era idoso. E tinha que fazer uma revascularização para descendente anterior. O filho era médico e ele que veio pedir para mim. Falou, meu pai não vai aguentar uma extracorpórea. Eu acho que você podia fazer aquela sua técnica que você demonstrou e fez experimentalmente. Olhei, era uma coronária muito boa, a gente operou esse paciente tranquilamente, terminamos às 11 da manhã, às 6 horas da tarde, o paciente estava lendo o jornal na UTI. Eu nunca tinha visto isso. Sem inflamação, sem nada, bem, respirando, tranquilo. Falei, é bom, isso é bom. E aí eu comecei a correr atrás de alguma indústria brasileira para fazer esse shunt, e não consegui. Uma meia dúzia de empresas, eles não tinham o expertise para mexer com silicone, né? O tubinho que eu usava era um tubinho que hoje a gente chama de catéter para fazer infusão. Era um tubo não tóxico, de silicone e tal, vários calibres, não sei o quê. E eu amarrava um fiozinho no meio para puxar. E eu fui operando. Quando chegou em 93, 94, com o advento da internet, eu entrei num fórum de cirurgia cardíaca, chamado Heart Surgery Forum, e eu ficava só olhando o que os americanos falavam, discutiam que válvula que põe, que válvula que usa, que esse cara. Aí um dia, um indivíduo falou que tinha um doente que tinha sido operado de mamária DA e que ele estava com uma obstrução de coronária direita e ele não conseguiria, porque a mamária aderiu ao externo. Então, ele não ia conseguir abrir o externo por conta dessa adesão da mamária ao externo. Aí eu entrei e falei que por que você não faz sem extracorpórea uma ponte da aorta para a coronária direita por toracotomia direita? Aí todo mundo ficou ouriçado e o editor do Heart Surgery Forum, que é o Mark Levinson, ele falou, quem é você? Eu falei, eu sou o Ribeto e tal, não sei o quê. E o que, você já operou isso aí? Eu falei, eu tenho já, em 1994, eu já tinha 550 casos. Ele falou, 550. Aí eu mandei a minha tese, que eram 60 e poucos casos. E aí ele ficou empolgado. Eu perguntei para ele, você conseguiria uma indústria aí na América para fazer isso? Ele falou, eu vou tentar. Uma semana depois ele falou que sim, eu mandei um desenho do shunt que eu queria. Um mês depois ele me mandou 50 shunts fantásticos, né, do jeito que eu tinha preconizado. E aí ele me convidou para o Congresso americano em Minneapolis. Nos reunimos com o dono da companhia, com o diretor de marketing, com uma secretária deles, com um bioengenheiro, porque nenhuma patente na América pode ser patenteada sem um bioengenheiro junto. E aí discutimos o Mark Levinson, acabei conhecendo pessoalmente naquele dia, e o dono da empresa falou, nós vamos patentear isso aí e vamos dar os royalties para o senhor. Eu falei, eu quero que você dê também para o Mark Levinson, porque ele que conseguiu isso, faz quase 10 anos que eu estou atrás e não consigo, e ele em um mês conseguiu. Então aí virou Rivette Levinson Intracoronary Shunt. Aí submeteram ao FDA. O engenheiro, ele ficou assim surpreso que eu tinha conseguido desenhar o shunt, ver o calibre. Eu desenvolvi uma teoria da durometria. A durometria é o calibre interno com espessura da parede, porque se ele for muito fininho, ele dobra. Se ele for muito espesso, o fluxo fica pequeno. E aí eu cheguei a uma conclusão que tinha que ter uma durometria X, né? E ele ficou pasmo. Você que fez, no Brasil a gente tem que fazer isso. No Brasil é assim. Aí ele só desenvolveu a parte matemática, né? Submeteu ao FDA, em 6 meses foi aprovado, porque eu juntei os 550 casos que eu já tinha. Foi uma surpresa para a companhia, uma surpresa para o Mark Levinson, uma surpresa para o engenheiro, John. E aí ficou patenteado lá em 1997 e a gente já terminou a patente em 17. Foi muito utilizado e aí surgiram uma infinidade de outros, porque a patente não é do conceito, a patente é do design. Então, apareceram outros com outros design, mais fino e etc. Mas foi uma contribuição muito grande. Chegou num determinado momento, que já patenteado na América, em 97,
em que 60% das cirurgias eram feitas sem extracorpóreo. Mas aí que está o ponto. Aí começa a usar o método sem ter indicação adequada. E aí a turma fica com medo, não deu muito certo em alguns casos, e aí começa a abandonar. Hoje, uns 30% das cirurgias no mundo inteiro são feitas com o shunt, sem circulação extracorpórea e com shunt. Essa foi a história. Doutor Rivete, bem, não sei se todos estão familiarizados, certamente não, mas eu conheço o seu chante, né? E para quem não sabe, o chante original do professor Rivete, ele é extremamente engenhoso, porque ele é feito de silicone biomédico, vários calibres. Ele tem uma conexão pérvia onde a extremidade do eixo longo do T adapta-se numa seringa, né? E ele tem duas pequenas olivas, né? Isso. Então você coloca o shunt e você pode injetar alguma coisa, uma cardioplegia através do shunt, medir pressão intracoronária, enfim, né? Então, é um conceito, eu conheço, eu até tenho um exemplar, o senhor me deu um exemplar, devia ter pego aqui. E, no entanto, depois vieram essas versões mais simplificadas do shunt, né? Que é como o senhor usava, às vezes, antes de Comer. surgiu o produto, né, que era um silicone com um fiozinho, e hoje esse shunt está aí, várias empresas produzem nessa versão mais simples, né, do shunt, que é o tubinho com um fiozinho para puxar, mas sem a sua conexão, né? A versão original do seu shunt não emplacou aqui no Brasil, enfim. Não, só nós usamos. Não conseguiram vender aqui no Brasil muito, porque também apareceram logo depois uns shunts diferentes, que até é o mais encontrado atualmente, que é um branquinho, que não é de silicone, é de um material PVC um pouco mais flexível e que era muito mais barato e foi usado. Mas eu não me incomodo. Eu acho que o importante é ter o conceito, né? O conceito de intracoronário, porque o problema de você fazer um shunt, já fizeram isso em 54. Você botava na horta e botava lá na frente, e depois você tinha que suturar o lugar que você colocou o shunt lá na frente, enquanto fazia anastomose. Você estenosava a artéria, ou então era um shunt duro que, quando você introduzia, machucava o endotélio, ou então era um shunt que você colocava e não tinha como tirar, porque o conceito fundamental é o dreno de Kerr, é você puxar o Tzinho para ele poder dobrar sobre si mesmo e sair. Esse é o grande conceito. Não é a introdução, é a retirada, né? É isso aí. Como alguns residentes nos assistem, doutor Rivete, se o senhor me permite, eu que fui seu residente, para quem está curioso, como é que se faz a cirurgia relacionada sem SEC com shunt? Se faz o garroteamento, como se faz na cirurgia sem SEC, sem o Bom, shunt? Se garroteia momentaneamente, proximalmente, abre-se a coronária e, de acordo, isso é predefinido com o calibre da coronária, se coloca o shunt de calibre apropriado. Ele é feito de um material ultra delicado, você coloca lá o shunt, solta o garrote, e a partir desse momento o fluxo anterógrado é restabelecido. E como o professor Rivete falou, quando você coloca o shunt adequado, ele abre um pouquinho o aparelho das coronárias, facilitando, inclusive, a anastomose. Você dá quase todos os pontos, faltando um ou dois pontos, ele é maleável, você puxa o shunt, aperta e dá mais um, dois pontinhos. Não é assim, professor? Está terminado. exato. Tá A terminado. Cris, quem que tiver interesse, no YouTube, bota Off-Pump Rivette Levinson Intracoronary. Tem o filminho lá. E aquela época não existia ainda o estabilizador de coronária, que foi uma coisa fantástica. Porque já. O estabilizador era o residente, né? Exatamente. Botava a mãozinha lá e ficava segurando. Quando veio o estabilizador, aí a coisa ficou muito, muito simples. Muito, muito simples. Eu cheguei a fazer 4 enxertos, entendeu? Coronária direita, DA, diagonais e marginal, sem circulação extracorpórea no coração, com uma coronária boa, né? O que a gente não pode fazer é abrir perto da placa.
Abriu perto da placa, você vai mobilizar essa placa, tá errado. Esse é o grande ponto, né? Você tem que ficar longe da placa. Porque o que acontece? O Gerola, que era um cirurgião brasileiro, não sei se você chegou a conhecer, ele já falecido, Conheci. fantástico. Escola Paulista, né? É. O Gerola fez um trabalho em que mostrava que esse torniquete, durante um tempo prolongado, quebrava o endotélio da coronária, porque ficava batendo com aquele torniquete. E ele tem um trabalho publicado que ele mostrou histologicamente que isso daí ocorria. E esse rápido fechamento e soltura para introduzir, isso aí não acontece nada, porque, na verdade, a gente abre a coronária e já coloca o shunt, então não lesa o endotélio, que seria a coisa mais importante. Muito pouco tempo, né? Só para colocar o shunt. Exatamente. Hoje no Brasil, a maioria das cirurgias de revascularização do miocárdio são feitas, pelo menos essa é a minha impressão, com torniquete, né? E às vezes alguns serviços gostam do shunt e sempre é uma alternativa ultra interessante, mesmo para aqueles que fazem a cirurgia sem SEG em isquemia, no caso da direita, né? Porque a direita ali às vezes bloqueia, enfim, né? Por que o shunt, onde o raciocínio fisiológico é tão lógico, por que o senhor acha que não domina a técnica de cirurgia sem SEC hoje? É uma alternativa. O highlight point da cirurgia com shunt é incisão na coronária e introdução do shunt. O resto, você pode chamar o R1 para fazer anastomose no tempo dele, que ele vai fazer. Ele não tem condição de errar. Não tem condição de errar. Porque ele vai pegar, mesmo assim, lentamente, a parede do vaso e ela impede, o shunt dentro impede que você pegue a parede posterior ou que você pegue muita parede da coronária, entendeu? Então, na verdade, o shunt deveria ser obrigatório para o aprendizado, mesmo com circulação extracorpórea. Eu tenho alguns assistentes que gostam disso. Eles fazem, vamos supor, vamos fazer uma cirurgia de marginal, de duas marginais, tal. Eles botam o shunt dentro porque eles têm convicção de que não vai ficar ruim a anastomose. A gente dispensa, né, doutor Rivete, inclusive, aquela exploração Isso, com com o o Gil, se o shunt está lá, então a anastomose está está aberta. permeável. Usualmente, quando você está fazendo anastomose com torniquete, além do tempo de isquemia, você vai lá com o explorador e para certificar, né? Os estantes estão lá dentro, você não fechou a anastomose, né? Isso Então, mesmo. realmente, É uma garantia, né? enfim, quase a totalidade das suas cirurgias com SEC, o senhor lança a mão do shunt? Não usamos o shunt com SEC, Não, porque... sem SEC, sem SEC. Sem SEC, eu nunca fiz nenhuma na minha vida sem usar o shunt, sem off-pump, nenhuma, não fiz nenhuma, não tive coragem de fazer. A convicção era fundamental, quer dizer, eu jamais faria uma cirurgia sem circulação extracorpórea de revascularização, sem alguma coisa que me dê segurança de uma perfusão e que o indivíduo não vai ter infarto e que a anastomose vai ficar de ótima qualidade. Eu não tenho essa coragem, nunca tive. O senhor já teve algum problema, algum dano na coronária, na colocação do shunt, assim? Não. Nunca tivemos isso, porque, pela experiência, sempre tomamos cuidado. Uma vez, no Congresso Mundial de Paris, em 1979, minimamente invasiva, eu fui convidado tal, e aí tinha um cirurgião, o Patrick, era francês. Patrick, esqueci o nome dele, mas eu dei um chante para ele. Ou alguns, né? Dei um grupo de vários calibres. E aí, depois de 2 anos, eu encontrei ele num congresso, no elevador,
E ele falou: eu estava fazendo uma cirurgia sem extracorpórea e cortei a coronária inteira. Aí eu lembrei do seu shunt, coloquei dentro e fiz a sutura em toda a volta e coloquei a anastomose. O seu shunt salvou esse paciente. E para mim tá bom já. Para mim já fiquei feliz. Você consegue, doutor Rivete, no seu serviço, usar sua concepção original do shunt ou o seu... Atualmente já não fabricam mais aquele. E o meu estoque terminou. Então eu uso aquele primário lá, que você conheceu bem, Entendi. com um fiozinho, né? Os Estados Unidos fabricam? Fabricam, mas estão vendendo pouco. Essa empresa que construiu o shunt, ela tem ela é especializada em fazer aqueles shunts de drenagem ventricular cerebral, né? A quantidade que eles vendem disso aí é monstruosa, então o shunt ficou meio de segundo plano. Vale a pena vocês conhecerem o desenho original do shunt do Dr. Rivete. Na YouTube vai ver tranquilamente. Engenhoso, isso é muito engenhoso. E, professor Rivete, para que a gente vá se encaminhando para o final dessa discussão, voltando ao assunto genérico da revascularização com SEC ou sem SEC, eu digo para os meus residentes que eu queria saber se o senhor pensa assim, e se eu estou correto, e se não, diga a sua versão. Eu digo assim, fica essa discussão. A impressão que eu tenho é que o cirurgião que sabe fazer sem SEC propaga que só faz sem SEC, meio que como se isso fosse uma chancela de que ele fosse melhor que os outros. Muitas vezes força situações que não seriam mais adequadas. Aqueles que antipatizam a técnica criticam e dizem que só faz sem SEC, enfim. Eu entendo e não existe uma técnica melhor que a outra. Existe um doente que vai melhor com uma técnica e o doente que vai melhor com outra técnica. E o cirurgião, sem preconceito, deveria dominar ambas as técnicas para que ele não tenha nenhum viés de escolha da técnica mais apropriada para aquele doente. Como é que o senhor se conduz? Então, o que é que o senhor fala para os seus alunos? O senhor, que é um dos pais da cirurgia de revasculação do miocárdio sem SEC, o idealizador do shunt, qual é o seu conselho para essa turma mais nova? Eu acho que você aprendeu direitinho, porque você está absolutamente correto. O Favaloro me falava o seguinte: não vamos usar, porque na época a discussão era a revascularização do miocárdio ainda, né? Porque ponte safena, ponte mamária, etc. Tal. Não vamos usar de uma maneira exagerada e errada, porque nós vamos desmerecer a técnica. E eu continuo dizendo a mesma coisa. O doente prevalece. Tamanho do coração, a qualidade da coronária. Eu não imponho. Eu criei uma técnica, é um repertório. O cirurgião tem que ter um repertório. Ele sabe fazer sem SEC, ele sabe fazer com shunt, ele sabe fazer com o coração batendo. Muitas vezes eu revascularizei, ainda antes do shunt, com o coração batendo, porque o indivíduo não ia aguentar uma cardioplegia daquela época, né? Uma coisa que eu quero falar, que eu acho muito importante, o sistema de circulação extracorpórea de 1984, a circulação extracorpórea ainda tinha oxigenador de bolha, era de uma qualidade precária, comparativamente a hoje. Eu acho que cirurgia sem extracorpórea fez com que a indústria corresse atrás dos defeitos e aprimoraram de tal maneira que essa corpórea hoje não é tão agressiva quanto era naquela época. Eu acho que, indiretamente, a gente também contribuiu para que houvesse um desenvolvimento nesta área. Realmente é uma observação bem interessante. Bem, doutor Rivete, eu acho que nós poderíamos ficar aqui mais uma horinha conversando, né? A hora que quiser, um prazer muito grande, a crise. Mas nós vamos depois fazer uma parte 2, mas seguindo ali a nossa tentativa de fazer podcasts mais práticos, né? Eu vou aqui lhe agradecer, foi interessantíssimo, o senhor tem uma bagagem histórica extremamente interessante e certamente o pessoal deve ter gostado muito. E quando vierem perguntas sobre esse nosso bate-papo, eu encaminho ao senhor. Perfeito. Muito Vai ser um obrigado. prazer. Foi muito gentil da sua parte passar esse Muito tempo. obrigado. Eu que agradeço. E eu lhe deixo aí fechar o nosso. Reitero que eu queria dedicar esse podcast ao professor Gilberto Venossi Barbosa e o professor Paulo Évora, que o doutor Rivete já apresentou, ilustrou no começo
da nossa apresentação. Acho que foi uma semana pesada para nós da cirurgia cardíaca do Brasil. Muito, muito, muito. Gilberto foi nosso presidente na gestão 2009-2010, um compromisso com o ensino sem igual, e o doutor Paulo Évora era o nosso editor-chefe do Brazilian Journal, né, of Cardiovascular Surgery, e uma pessoa maravilhosa. Nós da diretoria estamos muito, muito tristes pela partida dos dois, e como o senhor bem falou no começo, gostaria de dedicar esse podcast a ambos que nos deixaram. E, professor Rivete, com o senhor esses minutos finais para passar a sua mensagem final aí. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço, estarei à disposição quando vocês quiserem. Tenho muito orgulho do teu desempenho como cirurgião, de ter podido ajudar um pouquinho na sua formação e vamos em frente. Vamos em frente. Um grande abraço e Obrigado. felicidade e toda a sorte do mundo. Abraço, professor. Obrigado, abraço.